Como apoiar meu filho, minha filha nos estudos em casa? Sou o professor Cláudio Ventura, aqui é o nosso canal Ventura Educacional, e a gente traz dicas de educação na família, na escola, para você, pai, mãe, quem cuida, e claro também você, criança, adolescente, pode também assistir os nossos vídeos. Gente, este é um tema muito polêmico, né? No pós-pandemia, as relações educacionais modificaram muito. E os pais estão, sim, gente, mais engajados na educação das crianças em casa, sobretudo na ajuda nos processos de escolarização. E aí então surge aquela dúvida, né? Como é que eu posso? O que é que eu tenho que fazer? Quais são as problemáticas envolvidas, né, nessa relação de pai e filho, neste contexto da educação formal, da educação escolar? Sabe aquela, gente, olha, você vai lembrar, hein? Aquela sensação de quando a gente precisa trabalhar em casa, cheio de coisas acontecendo ao redor, barulhos, distrações, e ainda assim a gente precisa focar? Pois é, né? Você imagina as crianças como elas ficam. A escola sempre foi aquele lugar cheio de interações, de movimento, de brincadeira, né? E você lembra que a gente passou por um período da pandemia onde de repente tudo mudou. E por isso, gente, de lá para cá, a palavra tem sido engajamento. Mas como fazer isso? Como eu consigo engajar as crianças? Primeiro, você precisa de entender e de aprender que o jeito de estudar mudou. Hoje não é mais como antigamente. Esquece aquela coisa que havia no nosso tempo de cópia. Hoje em dia, quando a gente pensa a educação escolar, as atividades são muito mais integradas. Uma atividade de matemática, por exemplo, ela pode envolver um conhecimento, um saber de arte, pode ter leitura, né? Uma atividade de leitura pode estimular as emoções. Então, quando você olhar para aquela atividade meio diferente, ó, você respira fundo e você pensa, né? Isso aqui vai muito além do conteúdo, da forma como eu aprendi lá na minha escola. Isso aqui vai muito mais daquela metodologia, além daquela metodologia tradicional na qual eu e provavelmente você também fomos educados. Uma atividade que a professora ou o professor dá para se fazer em casa está desenvolvendo e envolvendo uma quantidade de habilidades muito importantes para o seu filho e para a vida dele. E aí eu vou dizer para você engajar o seu filho nos estudos, hum, o ambiente faz toda a diferença. E agora me responde aí. Quem nunca tentou trabalhar com a TV ligada? Criança correndo, choro, cachorro latindo e aí ficou maluco. Pois é, né, gente? Por isso, uma coisa que ajuda muito a que os seus filhos estudem em casa é você poder criar um cantinho especial para o seu filho, para sua filha estudar. Não precisa de ser uma sala, um escritório montado imitando uma sala de aula. Na verdade, escuta aqui, você nem deve fazer isso. Não tenta reproduzir a sala de aula nunca na sua casa. Mas você precisa ali, junto com seu filho e com a sua filha, ir produzindo um espaço organizado, sem muita distração. Ou isso, gente, vai fazer toda a diferença na vida dele. E aqui vai uma dica de ouro. Sabe aquelas produções lindas que seu filho faz, que a sua filha faz? Desenhos, colagens, atividades. Cola na parede, no cantinho. Isso valoriza demais aquilo que eles fazem, né? Valoriza demais a produção deles, dá um orgulho danado. Afinal, né, gente, quem que não gosta, né, de ver o seu trabalho reconhecido, né? Gente, vai na Shopee, no Mercado Livre, se você não tiver tempo de ir na loja, compra moldurinhas, sabe? Tem umas moldurinhas
que já vem própria para isso. E você pode, naquelas moldurinhas, colocar os trabalhos que ele fez, tirou nota 10, colocar os desenhos que ele, que ela faz, e colocar na parede como motivo de orgulho, de reconhecimento do trabalho. Isso engaja muito as nossas crianças. E tem também um elemento que você não deve nunca, nunca subestimar: o superpoder da rotina. Gente, a rotina é muito importante. A rotina, minha gente, ela tem um superpoder. E olha, elas às vezes falam que não, gente, mas elas adoram. Eles não olham para o relógio, mas quando sabem direitinho que logo depois do lanche vem a brincadeira, que depois da brincadeira vem a história, que depois da história vem o descanso, né? Então eles vão se preparando porque eles têm uma previsibilidade e tudo isso deixa eles muito menos ansiosos. Então em casa vale muito a pena criar este tipo de ritmo também. Estudar sempre no mesmo horário, né? Ajuda demais. Então, se ele está estudando de manhã, né? Que horas ele pode à tarde? Todo dia às 15, das 15 às 17? Mas não faz 2 horas de uma vez. Se ele ainda não está na rotina de estudo, começa cobrando 20 minutos, depois cobra 40, depois cobra 1 hora, devagarzinho, para que também não seja um momento ou uma hora estressante. Mas é possível e necessário que isso seja sempre na mesma hora, né? No mesmo momento, no mesmo lugar, né? Monta um painelzinho, sabe, gente? Com desenhos, né? Pode ser uma coisa simples, né? Um solzinho para indicar a hora de acordar, um pratinho para indicar a hora do lanche, um livrinho para indicar a hora das leituras, gente. Eles adoram esse tipo de comunicação visual. E isso organiza não só a cabeça das crianças, organiza até a cabeça dos adultos, né, que estão envolvidos dentro desse processo educacional. E aí, gente, outra dica importante: avaliar é observar, não é sair cobrando nota. Gente, comigo, ó, respira, porque avaliar não é cobrar nota, gente, né? E não é cobrar nota como a escola cobra a nota. Gente, a gente avalia observando. Observa se a criança está conseguindo realizar a proposta. Observa se a criança está curtindo, se ela está se envolvendo, se ela está se desenvolvendo. Ah, e esquece essa ideia que ela precisa ficar 50 minutos quietinha, né? Se aqui ficou 10 minutos focada e ela conseguiu fazer a atividade, olha, já está maravilhoso. Daqui a pouco a gente vai conseguindo mais e vai aumentando essa tolerância. Sempre que você puder, transforma o conteúdo que você está ajudando ela a entender em algo prático. Tá aprendendo a contar, gente? Bora contar tampinha, bora contar carrinho, bora contar pedacinho de fruta, sabe? Isso vale muito mais do que qualquer planilha, né? Isso vale muito mais do que qualquer tipo de vídeo ou algo do tipo, né? Não apaga o erro, não. Não apaga o erro, não tenha medo do erro. O erro é o principal objeto do fazer pedagógico, né? Uma coisa que a gente precisa entender e precisa de aprender é que o erro é parte do processo, né? Errar é aprender. E só erra quem está aprendendo, minha gente. Se seu filho escreveu o nome trocando uma letra, ou com a letra espelhada, ou faltando alguma coisa, não apaga não, né? Escreve você de outra forma e mostra para ele, vocês vêm junto e deixa ele perceber, né? Ir percebendo, vai induzindo, vai conduzindo ele a perceber a forma certa. O processo de aprender a ler e escrever é complexo, né? Os rabiscos de hoje que eles fazem
vão se tornar textos incríveis que eles escreverão amanhã. Então, valoriza cada rabisco, valoriza cada letra espelhada, valoriza cada garatuja que ele faz, porque isso, gente, é na verdade um brotinho, né, de que vai aflorar, né, nesse processo de leitura e de escrita dele e dela, né? E também é muito importante que você tenha foco, dedicação e coração tranquilo. E olha, tá difícil. Eu sei que às vezes tá difícil. A gente sabe que é muito difícil a gente fazer ao mesmo tempo um papel de pai e querer fazer o papel de professor em casa. Mas vou falar para você, você não precisa de fazer o papel de professor. Esquece ou esquece, abandona o seu imaginário de professor. Quando você está ensinando ali para o seu filho e para sua filha, você continua sendo pai. Não queira imitar, né, como faz um professor, como faz uma professora. Ensina o seu filho como pai, como mãe, acolhendo, dando o tempo dele, flexibilizando as rotinas, mas uma flexibilização que não desorganize, claro, né? Eu sei, gente, é difícil, a gente sabe, mas o que importa é lembrar que a gente sempre está fazendo o melhor que a gente pode e você está dando sempre o melhor com aquilo que você tem e com aquilo que você sabe. A educação está mudando, a educação muda constantemente, né? E esse momento que nós vivemos da pandemia mudou muito as relações educativas. Hoje, a gente sabe que mais que nunca a criança aprende na interação, no brincar, no experimentar. E que nós adultos somos mediadores. Nós não somos transmissores do conteúdo. Então se permita, né, também se inserir nesse processo como quem está aprendendo. A gente não sabe tudo, tudo não vai sair perfeito a todo momento e está tudo bem. O importante é que nós façamos este caminho juntos, lado a lado, na parceria, com amorosidade e cumplicidade, né, para conseguirmos é, desenvolver os nossos alunos. E aí, gente, por fim, eu quero falar para você, ó, tá aí com papel e caneta? Anota aí algumas dicas práticas que vão fazer a mágica no dia a dia nesse processo de ajudar os nossos filhos a estudar. Primeira dica: crie um cantinho de estudos simples, mais organizado, com um cantinho de estudos junto que você vai criar junto com o seu filho, junto com a criança, com a cara da criança, ele vai desenvolver um afeto por aquele canto de estudos e ele mesmo, ela mesma, vai querer sentar lá todo dia para fazer sua rotina de leitura e de estudo diário. Por falar em rotina, estabeleça a rotina com horários bem definidos, incluindo, gente, pausinha para lanche, né? Crianças têm uma concentração de 20 minutos, né? Estourando. Então, não queira deixar a sua criança 2 horas sentada. Como eu disse mais uma vez, crie a rotina com pequenas pausas. Vai ampliando o tempo de estudo à medida em que vá ficando confortável e à medida em que ele vá também ampliando a tolerância dele àquela prática pedagógica, ou dela, né? Dica de ouro para ajudar seu filho nos estudos. Observe mais, cobre menos, valoriza cada conquista do seu filho, da sua filha, ainda que seja pequena. Esquece aquilo que você idealiza para ele, valoriza aquilo que ele e ela está fazendo de entrega ali agora para você. Se você conseguir valorizar, ele vai te entregar muito mais. Não apague os erros, são parte do caminho.
né? Errar é importante, porque é errando que a gente acerta. Outra dica muito importante para você ajudar o seu filho nos estudos. Conversa com a escola, com o professor. O professor sempre pode te ajudar a saber naquilo que ele é bom, aquilo que ele tem que reforçar. E isso é muito importante, você fazer tudo em parceria com a escola, para você não estar ensinando uma coisa e a escola está ensinando outra. E por fim, o mais importante, para que você possa ajudar o seu filho e sua filha nos estudos. Cuida do emocional do seu filho, da sua filha e de toda a sua família. Porque uma criança feliz, uma criança satisfeita, uma criança motivada, aprende muito mais e aprende melhor. E eu quero pedir a você que você possa curtir, comentar e compartilhar. E se você gostou desse conteúdo, gente, contribua aqui, patrocine o nosso canal, para que a gente possa ganhar fundos para fazer vídeos com maior qualidade, investir em treinamento e estudos, para que nós juntos possamos nos ajudar neste caminho. Aquele abraço, fica com Deus e em pé.